Olá, essa é a quarta aula do capítulo Grandezas Químicas. E aqui nós vamos trabalhar com mais formalismo o mol e a massa molar a partir da quantidade de matéria, que é a grandeza cuja unidade no sistema internacional é o mol, e que corresponde ao número de mols de uma determinada amostra. Para calcular a quantidade de matéria, para calcular o número de mols, basta dividir a massa pela massa molar. Número de mols, massa sobre massa molar. Número de mols, massa sobre massa molar. Como o mol é uma unidade, ele formalmente não tem plural. A constante de Avogadro é o valor que permite saber o número de partículas a partir da quantidade em mols. E aquele número de mols que estamos habituados a trabalhar de maneira mais simplificada. Então, na constante de Avogadro, nós encontramos o 6,022, aproximadamente, vezes 10 elevado a 23, mol elevado a menos 1. Esse mol elevado a menos 1 quer dizer por mol, formalmente. É possível ainda determinar o número de partículas, de átomos, de moléculas, fazendo o produto entre a constante de Avogadro e a quantidade de matéria. Isso formalmente. É possível fazer essas determinações usando as proporções, usando aquela técnica do molde vista anteriormente. Acompanhe agora um primeiro problema sobre esse tema. Quantos mols e quantas moléculas existem em 220 gramas de dióxido de carbono, dadas as massas atômicas e a constante de Avogadro? O primeiro passo é achar a massa molar, que é numericamente igual à massa molecular. Um carbono, dois oxigênios, eu tenho 44 gramas por mol. Usando a técnica do molde, em 44 gramas eu tenho 1 mol. Em 220 gramas eu tenho 5 mol de dióxido de carbono. Pela constante de Avogadro, 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 5 mol eu terei 30 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Posso resolver esse problema usando a expressão de quantidade de matéria, massa sobre massa molar, a massa 220 sobre a massa molar 44, me dá os mesmos 5 mol. Posso usar a expressão para número de partículas, multiplicando a quantidade de matéria pela constante de Avogadro. O número de partículas, portanto, será igual a 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, o que me dá o mesmo valor, 30 10 a 23, ou 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de dióxido de carbono. E para finalizar, acompanhe o segundo problema. Determine o número de átomos de hidrogênio contidos em 92 gramas de etanol, dadas as massas atômicas e também a constante de Avogadro. Repare que aqui é o número de átomos de um elemento em uma massa da substância. O primeiro passo é achar a massa molar do etanol. São 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio, 46 gramas a cada 1 mol da substância. 1 mol dessa substância tem 6 mols de hidrogênios pelo índice. Então, 46 gramas, 1 mol da substância, 6 mols de hidrogênios, que dá em número de átomos 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Como são 92 gramas, nós teremos um número de átomos de hidrogênio de 72 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.